com umas nuvenzinhas aí no caminho, sim. Nem tudo está como você gostaria. Ok. Shelly, mas isso pode ser mudado? Sim. Qual que é o conselho? Seja mais segura de si e se renove. Talvez dentro aí de uma situação amorosa, estando ou não em relacionamento, é como se você precisasse trabalhar a sua criança interior. Quando se fala em criança interior, eu tenho o quê? Eu tenho uma pessoa que precisa trabalhar o campo amoroso com mais alegria. Eu preciso trazer mais leveza, não é a criança sombra, é a criança luz. Eu preciso trazer mais leveza, eu preciso trazer mais tranquilidade, eu preciso trazer, sabe? Se for o caso também, questão de perdão, coisas nesse sentido, tá? Então é o momento aí de se renovar dentro do seu campo amoroso, apesar de, exatamente, né? Agora as situações não estão como você gostaria, tá? Mas tudo pode ser mudado, mas você precisa se renovar, tá bom? E ó, de movimentação, começa a se conectar com o que você quer, começa a emanar para o universo. Você quer coisa boa, quer felicidade, quer aberturas, quer novos caminhos, bora se conectar com isso e vamos, ó, saia dessa estagnação, tá? Saia exatamente dessa energia de vibração, de coisas complicadas, de nada dá certo, eu não consigo, eu não posso, não vai pra frente, saia disso, tá? Saia dessa estagnação aí para movimentar a sua vida. A âncora, gente, ela é o simbolismo exatamente do quê? A âncora, ela é jogada para segurar o navio ancorado, certo? Só que tudo tem um tempo. O navio vai ficar parado a vida inteira? Não. Então ela tem um período de estagnação, um período que você tá parado. Então é hora de tirar o navio aí, desancora o navio do porto e bora fazer ele navegar. É alguma coisa que você precisa realizar? Faça a coisa acontecer, só tá dependendo de você. Ele gosta de você, Marisa, isso é fato. Mas ao mesmo tempo que gosta, ele tem ciência de que algumas situações entre vocês precisam mudar. Quais, Michele? Dúvidas por quê? Pelo que eu entendi aqui, ó, ele se auto-sabota muito em relação ao voltar, ou ele fica com o pé atrás para voltar em relação a brigas e desentendimentos que vocês tiveram por ciúmes, por apego demais, sabe? Coisas assim. Então não vou mentir para você, ao mesmo tempo que ele gosta, ele tem medo de voltar. Então é uma coisa que assim, temos um período aí de pelo menos 3, 4 meses aí pra frente, onde ele é como se ele emanasse a mudança, não vai adiantar nada. Agora me fala, como ver mudança? Eu acho que relacionamento é assim, tem dois lados, são duas pessoas. Então muitas vezes algumas pessoas têm a mania, ou então tem a coisa do orgulho, né? A pessoa só vê tipo assim, eu sou perfeita e você não, então o problema tá só em você, mas a pessoa não enxerga também que ele também tem defeitos, ele também tem coisas pra fazer, ele também tem coisas que ele precisa mudar e não muda, fica ali, sabe, naquela entendeu? Fica ali naquela energia de eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca, sou desse jeito. Pois é, existe uma mudança. Mas será que é só você que tem que mudar dentro da relação? Entende? Será que é só você que consegue direcionar essa situação e você quem precisa fazer tudo isso e ele não precisa fazer nada? Entende? Então fala muito assim de trabalhar, se renovar, de você também, se existe essa questão de desconfiança, de medo, você trabalhar os seus medos, as suas desconfianças, trazer autoconfiança para dentro de você mesma, sabe? Trabalhar isso primeiro com você mesma. A partir do momento que você conseguir trabalhar isso, você estará preparada para, por exemplo, falar, olha, eu consigo me abrir para um relacionamento, tá? Então é uma coisa que assim, nesse momento não está favorável e ele não quer essa volta. Exatamente por quê? Porque ele está dentro dessa energia, trazendo isso de que não dá, nesse momento não dá. Então toma cuidado, você, trabalhe você, primeiro você por você mesma, para depois você resolver a questão do relacionamento. Eu acho que a questão de vocês, ela até pode ter uma virada, por exemplo, ele virando isso. Só que eu acho que o intuito aqui
é mostrar para você uma mudança vindo dentro de você mesma. Primeiro. Por quê? Porque você vai começar a se enxergar. Você precisa ser vista. Entende? Você sabe, se enxerga primeiro. Veja quem é a mulher que você é primeiro. Para depois você direcionar a situação aí de um relacionamento e depois você resolver essa questão. Então isso vai tempo. Talvez emocionalmente nesse momento você não esteja preparado, entende? Então é hora de olhar para você mesma. Olha para você mesma primeiro e depois pensa no relacionamento, tá? Porque aqui fala de mudança, ele querendo essa mudança. Mas é como eu falo, gente, quando entra em relacionamento, a gente não tem que mudar pela outra pessoa. A gente tem que, se existe essa questão, você tem que fazer por você mesma. Aí sim você vai estar preparada para um relacionamento. Aí sim você vai estar preparada para falar para ele, opa, eu estou preparada para voltar ou não. Muitas vezes não é a outra pessoa quem decide uma volta do relacionamento, somos nós mesmas. Gente, a mulher tem o comando do relacionamento, sabia disso? Não é o homem. Só que o problema é, nós não sabemos usar este poder. Gente, eu tô arrumando os cabelos aqui que tá tudo bagunçado. Nós não sabemos usar esse poder. Nós só entramos no negativo. Porque a gente acha que tem que fazer tudo que eles querem. Agora eu vou defender as meninas, né? Entendeu? Vou defender as meninas. Os meninos agora vão ficar bravos comigo. Tô falando sério, gente. O poder de um relacionamento tá na mão da mulher, sabia? Sabe qual é o problema? A nossa autoestima. Nós nos subestimamos. Aqui no TikTok eu tô parecendo uma japonesa, gente. Eu não sou japonesa, não, tá? O negócio tá puxando aqui meu olho. É sério, nós mulheres nos subestimamos demais. E os homens, gente, não é sacanagem, não. Eu não sou feminista, tá? Eu odeio esses terminhos aí. Entendeu? Eu odeio esses termos, feminista. Mas o poder de um relacionamento sempre tá na mão da mulher. Não pro lado ruim, gente. Eu sei que tem coach de relacionamento masculino que vai me matar por isso. Mas a partir do momento que a mulher tem autoestima, não é maltratar e não é pisar. O ideal de um relacionamento é que duas pessoas estejam na mesma energia, na mesma vibração e façam dar certo. É isso que faz um relacionamento ter amor de verdade. Só que a partir do momento que uma das pessoas baixa a autoestima e começa a ceder demais para o outro lado, aí é um campo perigoso. E é nisso que você precisa estar nivelada com ele, sentar no mesmo nível que ele, você baixou, entendeu? E a partir do momento que você baixou, é ruim assim, porque no caso da pessoa, a pessoa entra em orgulho, fala, eu sou muita areia pro seu caminhãozinho, tipo assim, aí que você abaixa mais ainda. Se a pessoa já entra nessa energia, o que acontece? Né? Se ele já entra com esse propósito de, olha, você tem que ser a minha altura, sabe? O cara já chega com o nariz empinado, já passa fora, sabe assim? Então a questão é muito assim, aí agora os meninos entram no quarto e vai me escorrachar. Não tem nada a ver com dinheiro não, tá, gente? Não tem nada a ver com dinheiro, por exemplo, eu sou independente, eu não preciso de dinheiro de homem nenhum. E aí? Conforto eu me garanto com o meu trabalho. Eu não dependo de homem para ter conforto. E agora? Como é que fala? Homem ter dinheiro. Eu não dependo de dinheiro de homem nenhum. Eu me autossustento sozinha. E aí? Por isso que eu tô falando, gente, não é questão de levantar a bandeirinha. É questão do seguinte, a mulher, ela precisa buscar o caminho dela. E tem homem que tem essa questão do ter dinheiro, ele acha que ele tem direito de domar a mulher, de ser dono dela, né? Então, eu acho que o respeito tem que ser mútuo. Só que quando existe uma situação que um dos lados tem problema de autoestima, sai do relacionamento, cuida da sua autoestima e depois se prepara para entrar num relacionamento. Por quê? Porque dentro do relacionamento, sempre a pessoa que tiver baixa autoestima é a pessoa que sempre vai sofrer mais, porque vai trazer ciúmes, vai trazer insegurança, qualquer coisa de diferente que a outra pessoa faça, você já acha que vai entrar numa traição, enganação. Gente, tem pessoas que não traem, tá? Tem pessoas que não traem. Eu sou o tipo de pessoa que eu não traio. E aí? Ah, eu sou a única no mundo? Sou exclusivona? Não. Eu não traio, não acho, não vejo necessidade nenhuma de estar com duas pessoas, perdendo tempo, fazendo duas pessoas perder tempo e perder o meu. Sendo que você pode dar atenção para uma pessoa só e outra. Eu odeio mentira.
Me fala, a pessoa que tem duas pessoas ao mesmo tempo, para sustentar uma história de mentira, ai, porque ontem, putz, ontem onde é que eu esqueço, eu não consigo, gente, eu não consigo, tipo ontem, cara, eu não lembro nem o que eu tomei café da manhã aqui, ó, tô tomando café ainda, eu não lembro nem que horas que eu acordei hoje. Se for perguntar agora, eu já não vou lembrar nem que horas que eu acordei. Como que eu vou mentir pra pessoa falar ontem, o que eu tava fazendo? Ontem foi feriado em São Paulo, o que eu tava fazendo? Aí outra pessoa pergunta, o que você fez ontem? Eu falo, aí tava com a outra pessoa, eu falo, meu, como que eu vou mentir? Aí chega amanhã, a pessoa pergunta de novo, então na quarta-feira você não tava fazendo um negócio assim, assim, assado? Eu vou falar, eu tava? Entende? Eu odeio mentira, gente. Eu não gosto de eu já não gosto de mentira. Aí vai entrar num troço desse, não dá. Eu vou me entregar na primeira apertadinha que alguém dá, eu já vou me entregar. Então eu já nem entro nesses balaios porque não é pra mim. E eu já falo pra vocês, não é só por questão, tem a ver com questão energética também. Mas é o que eu falo, gente, relacionamento tem que ter respeito. E se uma das partes não tá bem, saia do relacionamento, cuide do seu emocional e depois tu volta para um relacionamento. Tá, gente? O problema é medo de perder. Não tenham medo do que não é. Já ouviram aquele livro da Zíbia Gasparetto? Ninguém é de ninguém? Ninguém é de ninguém, gente. Isso não quer dizer que tem que ser todo mundo. Que tem que ser um forfete. Que... vai dar zica isso, né? Ninguém é de ninguém não quer dizer que é igual carnaval, tá, gente? Não é esse ninguém é de ninguém igual carnaval, não. Pelo amor de Deus, escuta aqui. O ninguém é de ninguém que eu quero dizer é que você não vai perder o que você não tem. Ninguém é posse de ninguém. Bom dia, Ju, tudo bem? Não é verdade? Ninguém é de ninguém, tá? Então vocês nunca vão perder o que vocês não têm. Nós não temos que ter medo de perder. Nem os menininhos, nem as menininhas, não importa a sexualidade de vocês. Ninguém tem que ter medo de perder, tá? A partir do momento que você entra num relacionamento para fazer bem. Para te deixar com borboletas no estômago, para fazer você sorrir. Tô bem também, Ju. A partir do momento que você entra numa relação para te fazer mal, pula fora. Entendeu? Então, de colheita que você já poderia estar recebendo e tem alguma coisa que em alguns momentos te segura e te impede de ir para frente. Tipo o quê? Pode ser parte espiritual. Pode ser alguma coisa que você vem descobrindo e que, entre aspas, está ruindo e que você precisa se elevar de novo. Então, temos um período aí de 6 semanas onde você precisa, tá? Se olhar de uma outra forma, se enxergar de uma outra forma. Por quê? Porque você acho que você já vem num processo de colheita, de coisas positivas acontecendo e de repente você vai perceber que nas próximas 6 semanas é como se as coisas dessem uma certa travada. Então cuide do seu lado espiritual. O Rei de Paus ali também, ele é muito incisivo em algumas coisas. Elemento fogo, cuidado com impulsividades, cuidado com atitudes impulsivas, sabe? E foca no seu lado espiritual para sair dessa energia aqui, dessa carta das nuvens. Então, se de repente você vinha numa crescente, de repente a coisa estagnou e parou. Não necessariamente tem coisas ruins, mas às vezes pensamentos, às vezes situações ou pessoas ao qual você está se conectando estão deixando você, estão minando as suas energias. Toma cuidado com pessoas próximas a você e cuidado com impulsividade. Caso você não tenha um jeito de, por exemplo, ser impulsivo, mas você percebe que nas próximas 6 semanas você começa a tomar atitudes impulsivas, tá? Cuidado com isso. Porque de repente, né, numa dessas a gente acaba falando, opa, foca no espiritual e cuidado com os pensamentos, tá?